Boa noite, amada igreja. Só os vivos digam amém. Amém. Você que trouxe a tua Bíblia, abra nesse momento Salmos 73, versículo 26. Salmo 73, versículo 26. Tem alguém nos visitando hoje aqui na igreja? Amém, seja bem-vinda. Amada igreja, olha para mim. Aquela moça de vermelho ali, levanta a mão na direção dela e repete comigo: seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Eu sei, ninguém repetiu, mas a ideia é para você ser abençoada, amado. Amém? Salmos 73, versículo 26. Feche teus olhos, escuta a minha voz, que o Deus quer falar hoje no teu coração. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Podemos nos sentar. Deus é bom todos os tempos, né? Todo dia, toda hora. Eu meditei nessa palavra, nesse trecho, e isso me fez recordar quando a gente começa a nossa caminhada, a gente começa a viver a nossa vida, independente se você já tem aceitado ou não Jesus, você vive numa família, você é direcionado pelos seus pais, com grande ou pequena dificuldade, você vai passando as etapas. Depois você se torna adulto, você constitui família, e a gente vai vivendo dia a dia. Tem determinado momento da nossa vida que Jesus ele nos encontra no caminho. Alguns mais cedo, alguns mais tarde. Ele é sábio, ele sabe o momento certo de nós estarmos na casa dele. E no decorrer da nossa vida, a gente enfrenta vários momentos. Momento de alegria. Quem está aqui feliz, levanta a mão. Amém. Então a gente não vai pedir nada hoje, pastor, a gente só vai agradecer. Mas tem momentos na nossa vida que a gente não está alegre. A gente não está alegre. É por algum motivo familiar, é algum motivo no trabalho, na escola, a gente não está feliz. As pessoas olham para a gente e não conseguem ver o brilho no nosso olhar. Pode ser porque a gente esteja enfrentando uma dificuldade, talvez uma doença, talvez problema financeiro. Não é todas as vezes que a gente está feliz. Quem não está feliz, levanta a mão. Amém. Não pode se contradizer, né, pastor? Então assim a gente passa os nossos dias oscilando de uma situação a outra. A gente tem dias maravilhosos e Deus é maravilhoso com relação às nossas lembranças, que geralmente as lembranças que a gente retém são sempre melhores do que a realidade que a gente passou. Eu lembro que a minha infância na casa da minha avó foi a coisa mais linda e maravilhosa. Para mim aquilo ali era um paraíso, na beira de rio, coqueiros, parece as praias do Nordeste, só que era rio. E a gente brincava, a gente corria, muitos primos, muito futebol, vôlei, pescava. Só que a gente cresce. E depois de adulto eu voltei na casa da minha avó. E não era tão bonito. Não era tão bonito quanto a lembrança que eu tinha guardado. Parece que a casa era maior. Parece que a minha avó era maior. Na verdade era eu que era menor. Parece que os meus tios eram mais agradáveis. Então Deus, ele é maravilhoso, que ele guarda, ele faz com que nós venhamos guardar lembranças melhores do que a gente viveu. Amém ou não amém? Pelo menos as minhas são assim. Porque aonde eu voltei que eu era feliz, eu não conseguia ali perceber aquela felicidade que eu tinha guardado. A casa, as pessoas, nada era igual. Então Deus ele me permitiu ter lembranças boas e que eu guardo hoje, que são lembranças que me trazem felicidade. Mas eu sei que na minha vida, cada um de nós enfrenta dificuldades e a gente passa por um momento difícil.
A gente passa. Nem todos os nossos momentos são de alegria. Nem sempre é a alegria de ter o filho nascer e você carregar no colo, nem sempre é um momento desse. Às vezes não é um filho que a gente levanta para ser entregue ao Senhor. É um filho que a gente entrega ao Senhor, mas o coração não quer entregar. Porque Deus recolheu, porque Deus levou. E por mais que a gente saiba que aquela pessoa está num bom local, que talvez tenha cumprido o papel de nos amadurecer, não é um momento bom. Não é um momento bom. E a gente oscila na vida da gente entre momentos alegres e momentos tristes. Momentos felizes, momentos de tristezas, momentos de fartura. Quem não aqui no momento de fartura comprou até o que não devia? E em outros momentos ficava catando as moedas ali para comprar o pão, para comprar a carne. A vida da gente, a gente oscila. E o bom é que a gente oscila. A gente nem sempre é forte. Quem é que é forte todo o tempo aqui? Levanta a mão. Ninguém. Quem é aqui que todo o tempo é fraco? Não, tu não é, para com isso. A gente oscila. Tem momentos que você enfrentaria o mundo. Tem momentos que uma barata te assusta. Então o que eu quero colocar nesse momento é que a gente tem esses momentos constantes. E o que a palavra trouxe aqui para a gente é que o meu corpo e o meu coração podem fraquejar. Eu posso sentir medo, eu posso me sentir fraco, eu posso me sentir triste. A palavra fala que o meu coração pode oscilar, pode variar, porque isso é humano. Se o teu coração não oscila, tem alguma coisa errada. A gente ora a Deus aqui na frente para Ele começar a oscilar. Porque eu gosto de uma comparação, até um depoimento que tem no YouTube, eu acho muito interessante, que se comenta com relação ao sinalzinho do coração, né, que vai para cima e para baixo, e a gente só tem vida porque o coração ele sinaliza acima e baixo, e a nossa vida não é um constante, porque essa constante diz que você está sem vida. Então a gente oscila, e não tem nenhum problema da gente oscilar, não tem nenhum problema da gente ficar triste, não tem nenhum problema da gente não gostar, não tem. Mas o que a gente tem que entender é que esses momentos difíceis é o que forja a gente como pessoa. É um momento difícil. E para que você seja forjado, você precisa do momento difícil. Você com o bolso cheio de grana, o que é que você faz? Você vai gastar. Não é um momento difícil. Isso não vai te moldar. Isso não vai te forjar. Isso não vai te preparar para nada. Agora, quando não tem nada, e talvez você tenha que dividir um ovo em 4, tenha que dividir o feijão, uma parte é para o almoço e deixar o resto para a janta. Isso te ensina que no momento das vacas gordas, você vai ter que fazer que nem José, separar uma parte para quando o momento ruim vier. Então o que a gente traz aqui é que Deus, Ele coloca aqui através dos Salmos, que a gente vai ter esse momento. A gente vai ter esse momento de baixa. A gente vai ter esse momento de dor. A gente vai ter esse momento ruim, de falta, de escassez. A gente vai. Mas a palavra fala aqui, diz assim, olha, mas Deus é a força do meu coração. É Deus. E eu consigo me alegrar porque a palavra é de Deus e depende dEle me fortalecer, não depende de mim. Porque é Deus que me fortalece a minha força. E a gente começa a ter entendimento que se você não passar por dificuldades, você não é forjado. Eu comentei algumas vezes, eu não fui criado pelo meu pai. Minha mãe o relacionamento ela engravidou, ele não me reconheceu, ficava aquela história de reconhecer, não reconhecia. Com 3 anos, ele se casou com outro, e no encontro com Deus eu descobri que eu era bastardo.
Encontro com Deus agora. Cresci, entrei na faculdade. Quando entrei na faculdade, a mãe do meu pai falece. E ela pede, antes de morrer, que ele me reconhecesse. Eu lembro que nós tivemos uma conversa e eu disse assim: pai, eu amo o Senhor e eu lhe agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida. E meu pai olhou para mim assim: mas meu filho, eu não tenho nenhuma parte contigo, porque nada do que você se tornou dependeu de mim. E eu agradeci a ele dizendo assim: pela sua falta criou-se a minha personalidade, pela sua ausência eu aprendi a batalhar para as coisas que eu não tinha e que não me era dada. Eu estou dando um exemplo para você entender que na nossa vida, às vezes a falta, o lado ruim, a dificuldade, ela não está ali para acabar com a gente. Ela está ali para nos fortalecer, porque Deus tem um propósito maior. Porque se Deus não tivesse um propósito maior na minha vida, o que eu estaria fazendo aqui hoje? Por que eu estaria vivo? Por que você está vivo? Porque Deus tem um propósito maior. E quando a gente consegue entender que essa situação ruim, ela serve para nos fortalecer, eu entendo que não é a situação ruim que molda o meu caráter, mas a reação que eu tenho quando eu estou vivendo uma situação ruim. Porque situação ruim, levanta aí a mão se você já passou por uma situação ruim. Uma só, mais de uma, mais de 10, que ainda vai passar. Nós vamos passar. Sabe por que nós vamos passar? Porque Jesus, ele nunca falou que a nossa caminhada é tranquila. A gente tem que ter a certeza que o final é tranquilo. Tem coroa. Mas nós teremos as nossas aflições, então não te engana. Se você não está passando, aleluia, glória a Deus, sapateia, faz o que tu quiser e vive esse momento, porque tu vai passar, porque a gente oscila. Mas o que eu queria deixar com vocês nesse momento é para você entender que o que faz você ser o que nasceu para ser é a tua reação na dificuldade. Existe um ditado, eu gosto, que quando eu não era cristão eu usava muito: quando todos choram, você pode chorar ou você pode vender lenço. Então é a reação que você vai ter. No desespero você vai se desesperar, ou no desespero você vai se manter firme e tomar decisões que venham te tirar daquela situação. Sua reação no dia mau revelará quem você se tornará. Quem está vivendo um dia ruim? Quem está vivendo uma situação ruim? É a forma como você está reagindo agora. Você pode, na tua cama, deitar, se encolher, ficar naquela posição fetal, que é aquela posição de medo, de dor, de choro, ou você pode mudar a posição, se ajoelhar, pedir forças a Deus. Aquele que está comigo é maior que aquele que está no mundo. Eu quero trazer alguns exemplos para a gente aqui, porque a palavra hoje ela é muito direta. A gente enfrenta dificuldades e algumas vezes a gente tem que entender que há um caminho para transcorrer. A gente pega a história, eu peguei a história de 3 pessoas aqui, eu peguei a história de Davi, um ninguém, quase um Zé Ninguém, não era um Zé Ninguém porque era um Davi Ninguém. O último, que pastoreava, não era nem lembrado quando tinha algum evento na família, porque quando Samuel veio lá para ungir, ele não estava lá. A palavra de Deus fala que Deus já olhava para ele precisava ter matado o urso, matado o leão, ele precisou desses 2 para poder lutar com Davi, com Golias. Ele precisava da experiência ruim, de talvez chegar em casa: pai, um urso roubou a ovelha.
Não, meu filho, roubou não, vai lá buscar. Ele sabia que talvez fosse isso. Ou pelo zelo pela casa do pai, ou respeito ao pai, não vai levar. Então os dias ruins para a nossa vida nos molda, nos transforma. Davi, ele precisou lutar com o urso, ele precisou lutar com o leão, ele precisou lutar com Golias, ele precisou fugir de Saul, para se tornar o rei, e não um rei. Enquanto Davi hoje aqui na nossa cidade, no nosso país, ele é falado somente na Bíblia, existe um país que ele é personagem, existe um povo que ele é real, não somente espiritual. Ele escreveu o nome dele na história, ele consumou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Temos um outro caso que eu acho maravilhoso, porque às vezes a gente entra na igreja muito assim. Gideão, quem lembra da história de Gideão? Só metade, pastor, só metade da igreja, e eu sempre falo que eu não sou o primeiro a pregar isso aqui na igreja. Gideão, ele era o menor, o mais pobre, eu vou até exagerar, o mais feio, o mais alguma coisa, ele era o menos de tudo. E às vezes a gente entra na igreja com ar de coitado, com ar de eu não estudei, eu não sei o que, Ei, nós somos filhos do Altíssimo. Não interessa a forma como a gente chega nessa igreja, não interessa a forma como Jesus nos acha. O que importa é que Jesus nos acha. Não importa que Jesus nos dá a identidade, nos mostra a identidade do que nós somos. E a palavra fala, conta a história depois de Gideão. Gideão estava fazendo alguma coisa no local errado. Alguém lembra o que era? Fala para mim. A gente escola a Bíblia, domingo, né? Isso, ele estava, onde era para uva, ele estava levando trigo, onde era para ser trigo. A vida dele estava toda trocada, toda desorganizada, por medo, por receio, mas a vida dele estava totalmente ao contrário do que é normal, concebível. E a palavra fala que Deus, o anjo chega com ele, começa a conversar, encurtando a história, ele é elevado a comandante de um exército, aquele que era o nada, aquele que era o ninguém, aquele que era o menor. Às vezes a gente não entende a palavra que, olha, o meu coração e o meu corpo poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu lembro também, e todas as passagens que nós estamos fazendo aqui, são passagens que eu sei que tu tens conhecimento. Lembra de José? Empurrado, vendido, abandonado pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Ele sai de uma situação de escravo, firme, fiel, comprometido com aquilo que ele aprendeu com o pai. Ele chega à posição de governador. A gente entende nessa história, nas 3 histórias aqui, que não há impossível para Deus. E que se há um propósito na vida de cada um aqui, nesse momento eu cheguei na igreja, pastor, eu cheguei na igreja cansado. Eu não consigo mais vir para a igreja, não tenho mais força para lutar no meu trabalho. Essa luta não é sua. Talvez você esteja lutando de uma forma errada. A palavra fala que a nossa luta não é contra a carne. E talvez você está vendo o teu colega de trabalho que está pegando no teu pé, que está perseguindo, e em vez de você afrontar frente a frente, você devia dobrar os joelhos, para que ele também tenha o mesmo Deus que você tem. Que o Deus que nós temos, ele venha curar aquele coração. Sua reação no dia mau revelará quem você se tornará. A gente, às vezes, a gente coloca na mão de outras pessoas, até mesmo de Deus, algo que deveria ficar
na nossa mão. Deus é um Deus do impossível. Eu costumo dizer que Deus ele pode fazer um raio cair aqui e eu saber decorado toda a Bíblia. Amém. Ele é. Mas por que ele faria isso se eu tenho tempo, disposição, saúde para ler a Bíblia? Hoje tu não precisa mais nem ler a Bíblia, você pode ouvir a Bíblia. Hoje tu não precisa mais nem ler e ouvir a Bíblia, você pode ver no YouTube. Mas algumas vezes eu delego a Deus o fato de me abençoar sem que a minha parte seja realizada. Porque talvez eu não queira passar pelo dia mal. Quem gostaria de passar pelo dia mal? Só um, não precisa levantar todas as mãos aí. Se tu não passar, tu não vai ser forjado. Se você não for forjado, você não vai alcançar aquilo que Deus quer que tu seja. Não adianta a gente tentar se esquivar. Não adianta a gente querer uma vida sem aflições. O que a gente tem que entender é que as aflições virão, mas que nós vamos descansar na paz que excede todo entendimento. Se a gente entender que aquele que permite que a provação venha, ele vai dar o escape, a gente vai ter a certeza e a confiança que vai passar. O momento feliz, ele passa. O momento triste, ele também passa. O teu momento de fraqueza também passa. Porque tudo na vida passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Dias tristes. Eu lembro que situações como perdas, a perda de um filho, uma separação, uma palavra lançada por pai ou mãe, é algo que corta o nosso coração. E na maioria das vezes a gente chega pelo menos com um desses. Só que isso faz com que depois que Jesus Cristo ele cura a ferida, a gente seja a pessoa mais qualificada para falar que Jesus cura, que aquilo vai passar, que aquela perda vai passar, que aquela dor vai passar. Amado, eu não sei o que tu veio buscar hoje aqui nessa igreja, mas os momentos ruins que você está passando, vai passar. A palavra está dizendo aqui para você que, meu Deus, mas Deus é a força do meu coração. Talvez você chegou aqui na igreja cansado, talvez sem esperança, sem um motivo até para viver, triste. Eu vou entrar nessa igreja aqui, talvez entrou aqui, e amanhã vai ter que enfrentar uma situação, ou talvez você entrou na igreja e amanhã você, até mesmo hoje à noite, você vai enfrentar uma situação, porque talvez você vai voltar para o seu lar, para o seu casamento, e talvez o casamento não esteja, e aqui seja um refúgio, aqui seja um bálsamo. Eu não quero, pastor, voltar para minha casa, eu não quero voltar para o meu trabalho, eu não quero voltar porque Deus vai te dar força. Deus é a tua herança. Entrega, apresenta a Ele a dificuldade que você está enfrentando. Eu queria te convidar nesse momento a ficar de pé.